capítulo 17. A partir do verso de número 31. Primeiro Samuel, capítulo 17, a partir do verso 31. A palavra do Senhor diz assim: E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Eu não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então ele tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Você pode dizer amém? Aleluia. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos um instante. Bendiga ao Senhor pela sua palavra e pela oportunidade que temos de estar diante da sua palavra nessa hora. Graças te damos, Pai, pela tua palavra. Em nome de Jesus, fala o nosso coração nessa hora. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ser sensíveis e obedientes a ela. Ministra o nosso coração, Senhor, como precisamos ouvir a voz do Senhor nessa manhã. E cremos, para a glória do teu nome, que assim será. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Aleluia. A palavra do Senhor nos declara, no Salmo 139, verso 16: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Você pode dizer amém? Nós entendemos pelas Escrituras que todos nós nascemos com um propósito definido pelo Senhor. E o propósito de Deus para as nossas vidas consiste no fim para o qual nós fomos criados. Desviar-se desse propósito é, de fato, não cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. E, nesse sentido, a nossa vida ela consiste unicamente em cumprirmos este propósito. Você pode dizer amém?
Há uma história que você conhece bem. A Bíblia diz que Jonas ele foi chamado e vocacionado pelo Senhor para ir a Nínive e pregar a sua iminente destruição. Esse era o chamado do Senhor para Jonas, ou seja, nisso consistia o seu propósito. Deus disse a Jonas: levanta-te e vai a Nínive. E a palavra diz que Jonas, ele se levantou. E isso foi bom, você concorda comigo? E a palavra diz que ele foi, e isso também foi bom. Porém, diz a palavra que ele se dirigiu para Tarsis, e não para Nínive. E isso não foi bom. É interessante, queridos, porque aqui nós entendemos que obedecer ao Senhor, ou cumprir o nosso propósito, não é fazer algo parecido com o que Ele disse. Cumprir o nosso propósito não é obedecer-lhe parcialmente. Cumprir o nosso propósito é fazer tudo o que Ele tem nos mandado fazer. Obediência parcial, na verdade, é desobediência. E o Senhor, Ele exige de nós uma obediência imediata e integral. Amém? Toda nossa resposta ao Senhor que se desvie disso é descumprimento de propósito. Deus exige de cada um de nós que nós possamos cumprir com o seu plano para as nossas vidas. Note que ao invés de Jonas cumprir o seu propósito, ele estava mais preocupado com os seus interesses. É interessante porque qualquer caminho alternativo que nós possamos tomar no cumprimento do nosso propósito, daquilo que o Senhor tem estabelecido para nós, é desvio de propósito. Mas nessa manhã, eu estou diante de homens e mulheres que cumprem o seu propósito. Você pode dizer amém? Sabe que quando nós deixamos de viver o propósito para o qual nós fomos chamados pelo Senhor, nós estabelecemos os nossos próprios padrões de conduta. E sabe, meus amados irmãos, isso é um caminho que leva à morte. Esse é um caminho muitas vezes irreversível. Note que Jonas, ele seguia relutante no padrão que ele mesmo estabeleceu. E você vai observar que tudo lhe estava sendo contrário, mas ele seguia resoluto, porque ele havia estabelecido algo no seu coração. Então, a despeito daquilo que Deus tinha para ele, ele resolveu então seguir o seu próprio caminho. E nós percebemos que isso trouxe consequências não somente para ele, mas para todos aqueles que estavam com ele naquele barco. Meus amados irmãos, a palavra nos diz que Jonas, ele deveria seguir para Nínive, mas ele resolveu se dirigir para Tarsis, fugindo do seu propósito. E todos naquele barco, de muitas maneiras, tentaram muitas coisas para tentar salvar a sua própria vida. Uma tempestade se estabeleceu, mas nós percebemos que nenhum esforço humano ele era suficiente, ou ele foi suficiente para mudar aquele quadro. E aqui nós também aprendemos que todo esforço humano de nada vale quando Deus estabelece algo para a nossa vida. Você pode dizer amém? Então é preciso se render ao propósito de Deus. É preciso cumprir com fidelidade a sua vontade. É preciso responder prontamente ao chamado que o Senhor ele tem para a nossa vida. E a rendição, ela nada mais é do que o ato inicial, a volta do propósito que o Senhor ele tem estabelecido para as nossas vidas. A Bíblia diz lá em Jonas 1,15 que ao ser Jonas lançado no mar, cessou a fúria do mar. Mas Jonas ainda encontrava-se no mar. A verdade é que ele estava tão somente reordenando o seu caminho. Ele estava voltando ao projeto original de Deus para a sua vida. Mas eu pergunto para você, o que isso tem a ver conosco?
E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos aqui nessa manhã? Eu queria que você pudesse atentar comigo nessa manhã para alguns aspectos que são tão interessantes. A Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel 17:1 que os filisteus, eles ajuntaram as suas tropas para guerrear contra Israel, e eles estavam acampados entre as cidades de Socó e Azeca em Éfes-Damim. Éfes-Damim significa divisa de sangue. E esse nome havia sido dado, por causa da cor da terra vermelha que era recentemente arada naquele lugar. Mas isso apontava também para o intento do coração dos filisteus para com Israel, que era embanhá-los em sangue até dizimá-los. Nós sabemos muito bem que os filisteus, ao longo de toda a história de Israel, foram aqueles que mais se levantaram para querer destruir o povo de Deus. E essa também é uma verdade no que diz respeito ao inimigo das nossas almas. A palavra diz que nós nascemos com um propósito. A palavra nos declara que antes mesmo de nós sermos tecidos no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, amém? E Ele já havia designado, traçado o nosso caminho, um plano para nós, um propósito a ser cumprido. Mas o inimigo de nossas almas, ele vai querer nos parar, ele vai querer nos desviar do propósito. E é interessante que Israel, por sua vez, estava acampado no vale de Elá, que também era conhecido como o Vale dos Terebintos ou Carvalhos. E esse nome Elá, ele tem uma origem hebraica a partir das palavras Elã e Elohim, que apresentam o significado de Deus. Então entenda comigo que o lugar do acampamento de Israel não somente apontava para o seu ponto de partida para a batalha, mas era também o seu lugar de permanência. É nesse lugar em que nós devemos habitar, amém? É na presença que nós cumpriremos com o nosso propósito. Não há como nós cumprirmos todo o desígnio de Deus para a nossa vida se nós estivermos desviados da sua presença. É preciso habitar, é preciso permanecer nesse lugar. E a palavra então vai dizer para nós que essa guerra entre Israel e os filisteus se deu logo em seguida à unção de Davi para ser rei e a sua introdução na corte do rei Saul. E sabe o que é mais interessante de tudo? Porque Saul estava desviado do seu propósito, irmãos. Ele havia sido chamado com um propósito. Nós conhecemos bem a história. O seu reinado, ele seria perpetuado para todo sempre, se ele não tivesse desviado o propósito, se ele não tivesse estabelecido os seus próprios padrões e caminhado nele. Então nós percebemos que quando Saul ele se desvia, o Senhor então levanta Davi, amém? Agora note, se nós considerarmos apenas em termos humanos, Golias, ele era invencível. Não havia como vencê-lo. Estudos apontam que Golias ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. Estudos apontam ainda que a sua couraça, ela pesava aproximadamente entre 60 e 70 quilos. Só a sua couraça tinha o peso de um homem comum. A palavra vai dizer para nós, e os estudos declaram isso, que a ponta da sua lança, irmãos, pesava em torno de 7 quilos. Então, note comigo que a palavra vai dizer que por 40 dias, Golias ele afronta Saul e todo o Israel o teme. Toda uma nação estava empavorosa por conta da afronta de Saul. Até que diz a Bíblia que um homem ungido, ele entrou no recinto. Você pode dizer amém? Perceba que um homem ungido, quando ele chega no destacamento de Israel, tudo se transforma. Tudo muda. Porque homens ungidos são homens de propósito, amém? E ainda que Saul,
e consequentemente todo Israel estivesse desviado do seu propósito, alguém havia sido levantado para trazer ordem ao caos que havia se estabelecido em Israel. Então quando Davi entra no recinto, tudo se transforma. E é interessante porque, olha, quando Davi toma conhecimento da afronta de Golias, ele declara: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Enquanto Saul, desviado do seu propósito, preocupava-se com os seus próprios interesses, o interesse do coração de Davi era por ele, amém? Sabe quando nós começamos a desviar? É quando nós estamos mais interessados naquilo que é propriamente nosso, do que naquilo que é do reino. Quando por alguma razão os nossos interesses, eles se sobrepõem aos interesses do reino. E foi aí que Davi, então, Saul começou a declinar. Mas você percebe alguém que entra no recinto, que acima da sua própria vida, ele levanta-se para defender o nome do Senhor. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, amém? Então, queridos, Davi, um ungido do Senhor, ele se dispôs para pelejar contra o gigante. Ele chega diante de Saul e diz assim: olha, não desfaleça o teu coração, nem o coração de ninguém por causa dele, porque o teu servo irá à peleja com ele, amém? Homens ungidos, queridos, eles vêm além. Homens ungidos, eles não se detêm pelos gigantes que, se colocam no caminho. Mas homens ungidos, eles têm a certeza de quem é por eles. E Davi, ali, inapropriado, inadequado, talvez descaracterizado, mas ungido, foi aquele que Deus levantou para mudar a história de toda uma nação. E aqui nós tomamos algumas lições importantes para a nossa vida. Eu queria que você declarasse comigo, diga assim: a quem você tem ouvido? Pergunta isso aí para essa pessoa linda que está ao seu lado: a quem você tem ouvido? Saul, o desviado, ele disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir à peleja com ele, porque tu ainda és moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Perceba que, como se não bastasse estar desviado, Saul, ele se torna um agente de desvio, irmãos. Além de estar desviado, ele também queria desviar outro do seu propósito. Ele disse: olha, eu não tenho coragem para ir, você até tem, mas você não pode. Você não tem essa capacidade. E sabe o que é interessante? É verdade que Davi era moço, e ele não compunha o exército de Israel, mas ele entendeu que o cumprimento do seu propósito não está condicionado às circunstâncias que ele cercam, às suas habilidades ou mesmo aos recursos de que ele dispõe, mas o seu propósito está condicionado àquele que o chamou, amém? Então, para o cumprimento do nosso propósito, basta apenas nós mantermos os nossos olhos nele. Porque, aliás, como diz, o Luiz Hermínio, se tudo que você precisa fazer cabe dentro do seu bolso, isso não vem de Deus. Porque o Senhor sempre vai nos desafiar a ir além e confiar nele. É interessante porque o Senhor mesmo, ele vai nos forjando para esse fim. É verdade que um guerreiro precisaria enfrentar o gigante. E como não havia no exército um guerreiro, na ausência do exército, o Senhor providencia para Davi um leão e um urso. Nós precisamos entender, irmãos, que muitos dos leões e ursos que nós vamos encontrar no caminho, no exercício do nosso ministério, é o Senhor nos preparando. É o Senhor lapidando a nossa vida, forjando o nosso caráter, nos preparando para algo maior, amém? Então o Senhor, ele providencia para Davi, olha, um urso
e um leão, ele vai te preparar para você enfrentar o gigante. Ele vai te preparar para você poder cumprir o seu propósito. Você nasceu com um propósito, amém? Entendamos, olha, que propósitos são cumpridos por fé e não por vistas. O apóstolo Paulo, ele declarou: nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos, amém? Cremos, por isso falamos, amém? O nosso Senhor Jesus Cristo disse: se creres, verás a glória de Deus, amém? Irmãos, nós não podemos mais ser como meninos, precisando de sinais para ver. A verdade é que a palavra de Deus diz que aquele que crê é que vê, e não aquele que vê crê, amém? Então o Senhor nos tem chamado com um propósito para avançar, manifestando e estabelecendo o seu reino. Então Davi entendeu que aquilo que o qualificava para o cumprimento do seu propósito era aquele que o havia chamado. Davi, ele respondeu a Saul e ele disse: olha, o teu servo matou um leão, o teu servo matou um urso. Às vezes eu fico pensando que Davi, ele era nordestino, cabra macho. Porque eu não sei se você notou, ele disse que ele pegou o leão pela barba, irmão. Só um nordestino faz isso. Ele disse: olha, eu ia lá, quando eles pegavam a ovelha, eu pegava pela barba e arrancava a ovelha da boca do leão. Certamente, ele não imaginava o que Deus estava preparando para ele. Muitos de nós não mensuramos o que o Senhor está preparando para nós, queridos. É preciso guardar o nosso coração e caminhar em fidelidade no caminho que o Senhor tem proposto para cada um de nós, amém? E aí Davi diz assim: olha, esse circunciso vai ser como um deles, porque ele afrontou o Deus dos exércitos, amém? Você nasceu com um propósito, e entenda uma coisa: desviados do seu propósito se levantarão, se colocarão no seu caminho para tentar desviar você do seu propósito. Você precisa entender essa verdade. Por isso, olha, no ministério, nós vamos lidar com pessoas frustradas, pessoas desviadas do seu propósito, que vão querer nos desqualificar para o chamado de Deus para a nossa vida. A grande questão é: quem você tem ouvido? Porque assim que Davi se apresenta diante de Saul, a primeira palavra de Saul foi: você não pode. Você é menino, você não é guerreiro, você não tem qualificação para derrubar esse gigante. Sabe o que eu lhe digo? Não ouça essas pessoas. A palavra de Deus diz: olha, todos os seus dias, eles foram escritos pelo Senhor quando nenhum deles ainda havia. Amém? É ao Senhor que nós devemos ouvir. Nós devemos ouvir unicamente a sua voz. Talvez esse seja o ponto de partida. Porque a depender de a quem nós temos prestado os nossos ouvidos, isso determinará se nós vamos avançar ou se nós ficaremos detidos, ou quem sabe até retrocederemos. Então é um ponto de partida. Então ali começou, sabe, a jornada de Davi para derrubar aquele gigante. Mas há uma outra verdade que eu quero compartilhar com você. Olha para essa pessoa linda que está ao seu lado e diga para ela: não vistam roupas que não sejam suas. Note que após o seu posicionamento firme em ouvir a voz de Deus, Davi estava pronto para cumprir o seu propósito. Irmãos, muitos de nós temos ouvido a voz do Senhor. Muitos de nós temos vencido os nossos medos. Muitos de nós temos vencido as nossas impossibilidades, a falta de recurso, a falta de habilidade. E temos chegado talvez até onde você tem chegado,
Mas há algo que eu e você precisamos atentar, para que nós não possamos no caminho ficar paralisados. Observe aí os versos 38 e 39. A palavra diz assim, olha: e Saul vestiu a Davi com as suas vestes, e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois eu nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Você pode dizer amém? Amém. Sabe, é perceptível que havia uma boa intenção de Saul em vesti-lo com a sua armadura. Sim ou não? Sim. Mas entenda uma coisa: boas intenções não cumprem propósito. Você pode declarar isso comigo? Diga: boas intenções não cumprem propósito. Sabe, olha, no exercício do seu ministério, muitos vão se aproximar de vocês com boas intenções. Eles até lhes darão ferramentas, lhes darão estratégias, lhes darão até a sua própria roupa, mas elas não são suas. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor Ele tem para nós, amém? O que é de Deus para a nossa vida. É interessante que Ele deu para Davi as suas próprias roupas, a sua armadura, mas ela não era adequada. A Bíblia diz que Davi, ele não conseguia andar com a roupa que não era sua, porque aquela não era a sua carreira, porque aquele não era o propósito de Deus para a sua vida, porque propósitos são específicos. As armaduras de Saul, elas eram apropriadas para Saul, e nós precisamos aprender a discernir essa verdade. Sabe, irmãos, com a armadura de Saul, aos olhos de todos, Davi estava protegido. Mas a Bíblia diz que ele não conseguia andar, porque aquela armadura não era o propósito de Deus para a sua vida. E então diz a Bíblia que Davi tomou aquilo de sobre si. Ele se despiu daquela armadura. Ele se desfez daquelas vestes, porque ele entendeu que aquelas vestes não eram suas, amém? Agora, quantos de nós não estamos vestindo roupas que não são nossas? E isso nos tem impedido de avançar no reino. Sabe, uma coisa chamada no reino de Deus multiforme graça, irmãos. Multiforme graça. O que Deus tem para mim não é necessariamente o que Deus tem para você. O que Deus tem para você não é o que Deus tem para mim. Agora, juntos, nós nos unimos, nós nos fortalecemos e servimos a um propósito maior. Amém? Agora, quando nós não entendemos isso, eu vou querer vestir a roupa do pastor, porque talvez ele tenha uma visibilidade maior, porque talvez ele seja mais conhecido, porque talvez ele possa estar desfrutando daquilo que é o desejo do meu coração. Mas o nosso coração, ele deve desejar aquilo que Deus tem para nós, amém? Nós não podemos querer vestir a armadura do outro, queridos. Agora nós somamos no reino um para com o outro. Então entenda, olha, não é porque existem coisas que estão dando certo, funcionam, que elas são para nós. Nós temos que discernir bem aquilo que o Senhor ele tem para cada um de nós. Davi disse: olha, essa armadura não serve para mim. Eu não consigo me movimentar, eu não consigo me mexer, eu não consigo avançar. E nós somos chamados para avançar, amém? Dentro daquilo que é o desígnio de Deus para a nossa vida. Então eu lhe pergunto, do que você precisa se despir hoje, para que você possa se movimentar? Sabe, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Deus, ele fala conosco.
E aquilo que Deus fala conosco, talvez seja para você, talvez não seja para outro. Há 5 anos atrás, o Senhor falou ao meu coração, dizendo assim: você vai preparar um café. 6 anos, né? Obrigado, meu irmão. Há 6 anos atrás, o Senhor falou: você vai preparar um café para receber pastores e abençoar a vida deles. Sabe o que era interessante? Porque muitos, até próximos, chegavam para mim e diziam assim: mas o que é que você quer em troca? Nós só queremos obedecer a um propósito, a um chamado. E sabe, eu dizia assim para o Senhor: mas eu não sou conhecido, eu não tenho influência, como é que eu vou fazer isso? Ele disse: só vai. E sabe, nós nos alegramos muito quando você chega aqui, mas entenda uma coisa: ainda que nós preparemos esse café para você, mas não é sobre você. Quando você vem, nós ficamos assim, aleluiados. Mas quando você não vem, nosso coração continua firme no Senhor. Porque nós só estamos fazendo aquilo que Ele mandou. Agora, se você pensar e dizer assim: eu vou fazer um café também. Se Deus mandou, irmão, siga em frente. Mas não faça um café porque alguém está fazendo. Não faça uma cruzada porque alguém está fazendo. Não começa a mudar, sabe, a realidade da tua igreja porque alguém está fazendo. Faça aquilo que Deus lhe manda fazer. Porque Deus, Ele tem um propósito que é específico para você. Então, quando nós vestimos roupas que não são nossas, nós acabamos ficando engessados, impedidos de avançar. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz assim: olha, que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a igreja. Multiforme graça de Deus. Sabe uma das coisas que eu tenho notado? Existem muitos que, por exemplo, têm um chamado evangelístico e eles querem se assumir como pastores. Está errado. É cada um seguindo a sua carreira, cumprindo seu propósito, cumprindo seu chamado. E Deus tem colocado esses 5 ministérios à disposição da igreja. E quem é mais importante do que quem? Ninguém. Todos têm o seu lugar, todos têm a sua importância. Se um falta em cumprir o seu propósito, todo o corpo padece. Então, do que é que eu preciso me despir para que então eu possa avançar? Nós precisamos discernir qual é o chamado de Deus para a nossa vida, porque só assim nós vamos viver o nosso propósito, amém? E entenda, o teu desvio de propósito compromete o cumprimento do propósito do teu irmão. É interessante porque nessa era em que nós vivemos, das redes sociais, as coisas acontecem muito rapidamente. Basta um acesso e você está vendo as coisas acontecerem no seu tempo real. E muitas vezes nós caímos no engano de achar que muitas dessas coisas são para nós. Entenda, eu não estou dizendo que elas não são, mas muitas vezes não são. Nesses últimos dias eu tenho tido a oportunidade, sabe, de conhecer algumas pessoas que são, digamos assim, generais no reino de Deus, irmãos. Chamado de Deus para a vida deles. Nós não podemos querer ocupar um lugar que não nos cabe. Agora entenda, talvez lá no lugar que Deus te plantou, só você pode derrubar aqueles gigantes. Ninguém mais. E você precisa ser fiel ao chamado que Deus tem para a sua vida, amém? Aleluia.
Declare comigo, diga aí, identidade. Observe que no verso 40 a Bíblia diz que Davi tomou o seu cajado na mão, escolheu pedras lisas do ribeiro e pôs no seu alforje de pastor. Ao tomar o cajado na mão, ele estava assumindo a sua verdadeira identidade. Davi era um pastor de ovelhas. E como era que ele venceria aquele gigante? Assumindo quem ele era. Nós não vamos poder vencer, sabe, os gigantes que aparecem diante de nós, querendo assumir uma identidade que não é nossa. Ainda que ele tenha sido ungido para ser rei, esse tempo ainda não havia se estabelecido na sua vida. Ele ainda era pastor. Ele toma o seu cajado, declara a palavra e ele segue para enfrentar aquele gigante. Então entenda uma coisa, olha, querer acelerar processos é um erro, irmãos. A palavra diz que o Senhor tem o seu tempo determinado para todas as coisas, amém? E o tempo de Deus, ele é perfeito. E eu entendo, sabe, que o Senhor, ele nos promove. Eu entendo que o Senhor, ele nos coloca diante de coisas maiores, enfrentamentos maiores. Mas nós não podemos acelerar processos. Precisamos aprender a viver o tempo de Deus. Note, durante muitos anos Davi ficou esquecido, cuidando das ovelhas do seu pai, sim ou não? Quem aqui já se sentiu esquecido? Levanta a mão para eu não ficar sozinho aqui. Esquecido aos olhos de quem? Porque os olhos do Senhor sempre viram Davi. Quando muitos nem tinham conhecimento de quem ele era, o Senhor estava forjando o seu caráter. O Senhor estava trabalhando para que ele viesse se tornar quem ele foi chamado para ser. Foi no lugar do esquecimento que Deus disse assim: vai um leãozinho aí, Davi. Vai um ursinho aí, para te preparar. Sabe? Porque entenda que o urso e o leão foram a preparação para Davi enfrentar Golias. Você pode dizer amém? Enfrentar Golias, irmãos, foi a preparação para Davi enfrentar Saul. Talvez nós não atentemos para isso, mas lidar com Saul foi muito mais difícil para Davi do que lidar com Golias. O Senhor, ele trabalha em nós, amém? Então, o Senhor, ele está preparando você para o seu destino. Você precisa entender isso. Você precisa descansar o seu coração nele, sabendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito, amém? Os olhos do Senhor estão sobre você. Sabe, talvez lá naquele lugar existe alguém que só você pode chegar até ele e resgatar a sua vida. O problema é que muitos não respeitam os processos e no afã de querer ser aqueles que admiram, estão perdendo seu lugar no reino. Nós precisamos nos libertar dessa crise de orfandade, irmãos. Nós precisamos aprender a sermos autênticos. Sabe, tem uma história interessante na Bíblia. Você conhece. Você lembra de quando Saulo, ele encontra o Senhor no caminho de Damasco? Você sabe o que acontece. E a Bíblia diz que ele é levado até a casa de Simão, numa rua chamada Direita. Aí o Senhor aparece, não é? Me fugiu o nome dele agora, me ajudem aí. Ananias. Diz assim: Ananias, vai lá na casa de Simão, porque Saulo, Senhor, Saulo não. O Senhor, todo mundo tem ouvido tudo que ele tem feito. Aí o Senhor diz assim: vai lá, porque ele é um vaso precioso para mim.
Agora entenda uma coisa, irmão. Quem é Ananias? Ananias é um homem de Deus. Ananias é um homem cheio do Espírito Santo. Ananias era um homem que agradava o Senhor, que andava na sua presença. Nós podemos pressupor tudo isso. Aí o Senhor disse, não, você vai encontrar lá esse camarada que estava até então dizimando os crentes. Mas o Senhor diz, Ananias, ele é um vaso precioso. E tem mais. Ele vai escrever mais da metade do Novo Testamento. E você só vai aparecer nesses 2 versos. Agora, quem seria Paulo sem Ananias, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Ele só aparece naquele momento. Mas ele impõe as mãos sobre ele. E ali, aquele homem foi cheio do Espírito Santo para mudar a história do cristianismo até os dias de hoje. Às vezes você não sabe quem você vai encontrar pelo caminho. Talvez um vaso escolhido, separado, preparado pelo Senhor. Mas ele precisa de alguém, você, para impor as mãos sobre ele, para que ele possa ser cheio. Aí mais adiante esse mesmo Paulo vai dizer assim, olha, um planta, outro rega e outro colhe, irmãos, amém? E outro colhe. E sabe, é o Senhor quem determina os tempos, de quem planta, de quem colhe e quem rega. Isso até pode alternar, amém? Mas nós não podemos querer assumir um lugar e um tempo que não é nosso. Por isso, não despreze a sua identidade, não despreze o seu chamado. Não despreze o propósito que Deus ele tem para você. Eu tenho percebido que muitos, desejando a afluência, têm perdido a sua influência. Muitos querendo muitos likes, ser conhecidos, ter um nome famoso, sabe, ter o seu rostinho aparecendo lá na telinha, estão perdendo seu lugar. Não há nada de errado em você ser conhecido e em você ser famoso, desde que você dê glória para Deus, amém? Mas muitos, desejando esse lugar, estão deixando um lugar que não pode ser deixado. O lugar da presença. Nesse lugar, irmão, não tem like. Nesse lugar não tem curtida. Esse lugar não tem visibilidade. É só você e ele. Mas ele diz, quando você entra nesse lugar, os meus olhos te veem. Amém? Os meus olhos te veem. Note que Davi ele foi desprezado pela sua aparência. Ele era moço, ruivo e de boa aparência. Vê só. Golias olhou para Davi e disse assim, sou eu algum cão? E não sabia ele que estava amaldiçoando a si mesmo. Porque existia um ditado, um senso comum, que todos aqueles que eram chamados e tidos por cão deveriam ser dignos de ser caçados até a morte. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Mas Davi sabia quem ele era e ele não perdeu a sua essência. Essa é a grande chave. Você sabe quem você é. Você sabe quem te chamou. Você sabe qual o propósito de Deus para a sua vida. Você não perde a sua essência. Entenda, nós podemos cooperar uns com os outros por um propósito maior. Mas eu não posso deixar o lugar que Deus tem para mim. E você não pode deixar o lugar que Deus tem para você. Sabe, às vezes algumas pessoas chegam e falam para mim, pastor, por que a gente não faz isso? Eu digo, vá lá e faça, porque Deus não mandou eu fazer. Você entende isso? Irmãos, o que nós precisamos é ser fiéis e não bem vistos. O apóstolo Paulo disse, o que se requer dos dispenseiros de Deus é que esses sejam achados fiéis. Você pode dizer amém? Então entenda uma coisa, você só precisa ser quem Deus te destinou para ser. Você não precisa ser grande nem expansivo para ser aprovado, você só precisa ser você. Agora, se Deus tiver expansões para você, siga adiante. Se Deus tiver a grandeza para você, siga adiante. Mas o Senhor requer de nós fidelidade, amém? E aliás,
a nossa aprovação não está naquilo que a gente faz, mas naquilo que a gente é. Aquilo que a gente faz deve ser somente uma consequência de quem nós somos. O Senhor disse que no dia do juízo final, muitos vão chegar diante dele e vai dizer: mas em teu nome nós fizemos tantas coisas, Senhor. Expulsamos demônios, fizemos milagres, sabe? O céu se abriu e a glória desceu. E o Senhor diz: eu não conheço vocês. Nós não fomos chamados, irmãos, para sermos conhecidos pelo que fazemos, mas pelo que nós somos. Você pode dizer amém? E por fim, declare comigo, diga: o nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Golias, ele vem até Davi com ferramentas, ele vem até Davi com estratégias, e Davi vai até Golias unicamente no nome do Senhor. Entendamos uma coisa aqui, olha, estratégias, ainda que sejam boas, úteis e necessárias, por si mesmas, elas não cumprem propósito. Elas precisam estar alinhadas com aquilo que é o desígnio de Deus para a nossa vida, amém? O próprio Davi, ele escreveu, ele disse assim: olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, amém? Então olha, o aspecto principal de uma estratégia ordenada por Deus, não é a estratégia em si, mas é a confiança e a lealdade em obedecer. Obediência, lealdade, aquele que tem chamado. Não é a estratégia em si que vai gerar resultados na nossa vida, no nosso ministério, mas é a resposta obediente que nós damos ao Senhor, amém? É quando nós somos leais àquele que nos tem chamado. Então, estratégias são importantes sim, mas o que faz a diferença é a obediência. É sermos obedientes. Nem sempre uma estratégia que funcionou numa situação vai funcionar em outra. Todas as vezes que Davi se levantava já como rei, ele dizia: Senhor, podemos avançar? Podemos ir contra esse povo? E o Senhor dizia: vai. E o Senhor dizia: não vai. Obediência. Foi confiando no Senhor, dando ouvidos ao Senhor, se despindo de todo o peso que não era seu, assumindo a sua identidade, que Davi, ele seguiu resoluto para o cumprimento do seu propósito. O propósito de Davi não era engrandecer o seu nome, mas o nome do Senhor. Sabe, irmãos, essa é uma tentação que todos nós carregamos. Quem não quer tornar o seu nome conhecido? Quem não quer tornar o seu ministério conhecido? Sabe quantas vezes eu não pego esse celular para observar quantas curtidas eu tive em algo que eu postei? E o Senhor prontamente fala ao coração: guarda o coração. Porque os céus veem, irmãos, aquilo que nós fazemos, isso deve ser suficiente. Você pode dizer amém? Davi disse assim: olha, toda essa multidão saberá que o Senhor salva. Davi estava dizendo: toda essa multidão vai dar glória a quem é digno de glória. Davi estava dizendo: não é sobre mim, é sobre Ele. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. O nosso propósito consiste unicamente em dar glória a Ele. Não tem a ver conosco. Não é sobre nós, não é sobre o nosso ministério, é sobre Ele, amém? A sua palavra já diz: porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente, amém? Foi assim que Davi prevaleceu diante do filisteu. Uma nota interessante aqui é observar que quando Saul vê Davi, ele pergunta: olha, vem cá, quem é o pai desse menino? Você já parou para notar isso?
Porque quem foi que venceu o Golias? Quem venceu o gigante? Davi. Mas quando Davi ele vem voltando com a cabeça, imagina a cena, irmão, ele vai entrando de Jerusalém com a cabeça de Golias. E pensa numa cabeça, viu? Porque o cabo era grande. Aí Saul diz assim: quem é o pai dele? Entenda, claro, isso aqui tem uma conotação importante, porque Saul havia prometido que quem vencesse o gigante, ele daria a sua filha em casamento. Então ele precisaria saber de qual linhagem ele era. Mas eu quero trazer uma conotação espiritual aqui. Quando você derruba um gigante e você vem com a sua cabeça, as pessoas perguntam o que sobre você? Será que eles perguntam para você quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Ou será que todos os olhos se voltam para você e permanecem em você? A certeza que nós temos de que nós estamos no caminho certo é quando nós voltamos da nossa batalha com a cabeça do gigante, as pessoas olham para nós e dizem: quem é o pai dele? Dão glória para ele, amém? Porque esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Sabe, muitas vezes nós ouvimos tantas palavras do Senhor, mas o nosso grande desafio consiste na resposta que nós vamos dar. Porque muitas vezes nós podemos entrar e sair de ambientes da mesma forma. Mas diante daquilo que o Senhor ministrou ao seu coração hoje, que resposta eu e você temos para dar a Ele? Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Eu queria que você pensasse comigo. Que voz você tem ouvido? A voz do Senhor, ela tem sido suficiente na sua vida e no seu ministério. A voz do Senhor é a voz de decisão para que você possa avançar. A voz do Senhor é a voz que prevalece sobre a sua vida. Diante de tantas vozes que têm falado ao nosso coração, vozes que muitas vezes querem nos fazer parar, ou quem sabe nos projetar para algo que não é de Deus para a nossa vida. Qual é a sua resposta? Nessa manhã, o Senhor nos trouxe a esse lugar para declarar que a voz dEle deve ser toda suficiente na nossa vida. Eu quero convidar você no nome de Jesus a se desfazer nessa hora de toda e qualquer voz que não é a voz do Senhor sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo agora ministrar ao seu coração. Faça como fez o próprio Davi, quando ele disse: Senhor, tu sondas, conheces o meu coração. Peça a Ele nessa hora, diga: mostra-me se existe alguma voz que não é a sua voz, que está guiando, que está dando direção para a minha vida. Porque hoje eu quero me desfazer dela. Porque hoje eu quero dar ouvido somente à sua voz. Porque hoje eu quero assumir um compromisso nessa manhã, declarando: Senhor, a tua voz, ela me é suficiente. E nenhuma outra voz, ela vai prevalecer sobre a minha vida, senão a sua voz. Quais são as roupas que você precisa despir hoje? Talvez você tenha chegado até aqui com uma armadura que não é sua, e ela está pesando, porque ela não é para você. Davi, ele não conseguia se movimentar com 70 quilos a mais sobre si, porque aquele não era o peso que Deus tinha para a vida dele. Qual é o peso que você precisa hoje deixar no altar do Senhor? O que é que você precisa se desfazer hoje? Dizer: olha, isso não é para mim, eu quero avançar, eu quero me movimentar. O Senhor tem um propósito, o Senhor tem um desígnio para a minha vida, e eu irei avançar, me desfazendo. Oh, Ramanalabassora bababash.
me desfazendo de tudo que eu preciso me desfazer. Eis-nos aqui, ó Deus, diante da tua presença.